Vou começar me apresentando aí para quem está me conhecendo hoje. Então, sou Léo Drummond, sou homem gay, consultor, palestrante, diretor da Diversifica. Eu sou graduado em jornalismo, sou colunista de diversidade do Jornal Estado de Minas e sou professor de pós-graduações em diversidade e inclusão, na PUC Minas e na HSM University. Também já atuei em outras universidades com esse tema, inclusive na Universidade de Jyväskylä, na Finlândia, onde eu fiz meu doutorado sanduíche. E tenho aí experiência com formações, consultoria, treinamentos, apoiando mais de 70 organizações do Brasil e do exterior. Meu doutorado é em estudos de linguagens, no meu mestrado eu fiz aí um modelo de produção de conteúdo audiovisual para cursos de Libras. E eu vou conversar aqui com 3 pessoas muito bacanas, gente, que eu já vou falar o currículo delas para vocês, que é a Michelle Silva, que está aqui pela Anglo-American Brasil, a Flaviane Siqueira Guedes, que está aqui pelo grupo Fleury Pardini, e o Carlos Franco Furlan, que está aqui pela Chiesi Brasil. Já já vou falar aí do currículo deles para vocês, mas primeiro queria começar com uma pequena reflexão para introduzir o tema, porque o desenvolvimento de uma cultura de inclusão, ele sempre passa por essas ações de treinamento e desenvolvimento de pessoas. As práticas, então, de educação corporativa, elas vão ser essenciais para a gente gerar essa cultura de respeito à diversidade, para que as pessoas que trabalham com a gente, nos nossos times, saibam colocar em prática ações inclusivas. E as organizações, muitas vezes, ao trabalhar o tema de diversidade e inclusão, elas resumem as ações de treinamento às palestras temáticas que vão ser relacionadas a alguma data específica, como, por exemplo, aquelas palestras sobre questões raciais que vão acontecer em novembro, LGBTQIA+, que vão acontecer em junho, as questões de gênero em março e assim por diante. Essas palestras de letramento, elas são essenciais, não tem nada errado com elas, a gente precisa delas. E, aliás, eu acho que letramento, sensibilização em diversidade e inclusão, a gente vai ter que fazer sempre, porque sempre vai chegar uma pessoa nova na organização, nem todo mundo vai conseguir aprender ali no primeiro momento, né, na primeira vez que tem contato com o tema, precisa mesmo de reforço do básico, do letramento. Só que o trabalho para uma cultura de diversidade, de inclusão, ele precisa ir muito além dessas ações pontuais e dos formatos mais tradicionais. A gente precisa deles, mas a gente precisa de outros também. E aí a gente pode usar debates, rodas de conversa, metodologias ativas de aprendizagem, tecnologias educacionais, gamificação, entre vários outros recursos aí que vão nos auxiliar na aprendizagem das nossas equipes. E a gente vai falar bastante disso hoje. E aí por isso que eu estou aqui, então, com essas 3 pessoas convidadas muito especiais, que têm implementado, além das palestras temáticas, outros tipos de ações de treinamento e formação em diversidade e inclusão, e vão compartilhar conosco algumas dessas práticas. Vou fazer aqui minha audiodescrição, e aí vou pedir para que, quando vocês forem iniciar, também façam as de vocês, para que todas as pessoas possam nos conhecer. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho curto, barba curta, usando uma camisa azul e um blazer cinza. Atrás de mim, um fundo virtual com um porta-retrato escrito Diversifica e alguns objetos, como uma xícara de café, por exemplo. Então, vou trazer aí Michelle Silva. Michelle Silva, ela é especialista de RH, atua com diversidade, inclusão e cultura na Anglo-American Brasil. A Michelle é psicóloga pelo UENG e mestre em administração pela Unipel. E Michelle está na área de recursos humanos há 14 anos, com atuação em empresas nacionais e multinacionais de grande porte. E ela possui experiências como business partner, desenvolvimento humano organizacional e diversidade, equidade e inclusão. Michelle, prazer te receber. Se puder fazer essa aula de descrição para a gente. Obrigada, Léo. Boa noite, pessoal. Bom, então, eu estou aqui, né, sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, um pouco escuro, em cima e mais claro embaixo. Hoje eu estou aqui usando uma blusa preta, mais escura, com algumas flores mais claras, e estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho, trocando experiências com vocês. Obrigada aí pelo convite e participação. Obrigado, Michelle. Apresentar agora a Flaviane. Flaviane Siqueira Guedes é coordenadora de Diversidade, Equidade e Inclusão no grupo Fleury Pardini.
Ela é gestora de recursos humanos, psicóloga e especialista em inovação e competitividade. Em sua trajetória profissional, soma experiências de voluntariado no terceiro setor e está na área de pessoas há 12 anos, tendo vivência aí em atração e seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas, responsabilidade social, business partner e diversidade, equidade e inclusão. Flaviane, bem-vinda. Se puder fazer aí também sua audiodescrição para a gente. Obrigada, Léo. Boa noite a todas, a todos e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, né? Uma mulher cis de pele clara, cabelos cacheados, volumosos, castanhos, pouco abaixo dos ombros. Eu estou com uma camisa, né? Que ela é bem estampada, colorida e com cores verdes, verde escuro, amarelo. Eu estou usando batom vermelho, tenho um sorriso largo e, assim, os olhos bem curiosos também, atentos. O fundo aqui da minha tela, ele está embaçado, então não dá para identificar, mas é um fundo claro também. Obrigada. Obrigado você. E Furlan, Carlos Franco Furlan, ele é um profissional com mais de 15 anos de experiência em cargos de gestão de RH e negócios nas multinacionais farmacêuticas Sanofi e Chiesi, além de experiência internacional na área de gestão de talentos. O Furlan busca contribuir com o desenvolvimento e os resultados das organizações e das pessoas de maneira estratégica, humana, diversa e com equidade. Ele é formado em administração, com pós-graduação em marketing e MBA em RH. Furlan, puder também fazer a sua audiodescrição? Boa noite, pessoal. Bom, primeiro é um prazer, obrigado pelo convite, pela Diversifico, Léo. Primeira vez aqui no Convém, então realmente é uma honra estar aqui com grandes colegas. Eu sou um homem branco, cisgênero, hétero, eu estou usando um óculos, cabelo mais curto, estou usando uma camisa branca com uns detalhes bem pretinhos assim, mas no final é uma camisa branca, e meu fundo aqui tá, vamos ver só, quer dizer, na verdade é só um fundo bem simples, branco, tá bom? E é isso. Muito obrigado. E bem, agora eu vou inverter a ordem da apresentação para começar já, então, te fazendo uma pergunta, Furlan. Queria começar, então, com você trazendo uma experiência que tem tudo a ver com o tema dessa mesa, que é a inovação na aprendizagem, as metodologias. A gente desenvolveu aí juntos, né, uma trilha gamificada sobre diversidade e inclusão para toda a equipe da Chiesi Brasil. E eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa experiência. Perfeito, Léo. Então, antes de eu falar um pouquinho, nós começamos, né, a jornada esse ano pensando em como poderíamos fazer de forma diferente e principalmente buscando algo mais lúdico, interativo e, ao mesmo tempo, sinérgico, né? Ou seja, quando eu falo sinérgico, que as pessoas pudessem comentar, né, que os nossos colaboradores pudessem interagir. E aí foi quando nós estávamos buscando principalmente uma solução gamificada, e a Diversifica nos apresentou, né, o game, diversidade e inclusão, e aí foi perfeito, porque nós usamos o game como vamos dizer assim, um chamariz, né, algo que pudesse chamar a atenção das pessoas, para que pudessem realmente acessar os materiais mais densos que embasavam toda a gamificação. Então, tinha uma estratégia em termos de desenvolvimento educacional e de aprendizagem, porque eu tenho um pouquinho de tempo na área de aprendizagem, de treinamento, e eu vejo que em alguns momentos o gamification, ele é uma excelente ferramenta, mas a gente tem que ter uma forma muito legal de ser utilizada para não virar um gaminho. Então, tem que ter uma estratégia por detrás dele para que você consiga sinergizar a estratégia de aprendizagem. E quando nós pensamos num gamification, e aí a solução Diversifica foi, né, nos apresentada, realmente foi o que nós precisávamos para fazer justamente a estratégia ser executada na ponta de uma maneira amigável, de uma maneira fluida, e que as pessoas pudessem, né, os nossos colaboradores pudessem interagir da melhor forma possível. Não sei se eu respondi
da melhor forma possível, Léo. Sim, eu queria te perguntar, assim, o que você acha, pela sua experiência com gestão de pessoas, com treinamento e desenvolvimento, o que você acha que muda a gente trazer a gamificação? Assim, por exemplo, a gente teve nesse game, eu olhei, teve mais de 70% de adesão, né, dos colaboradores de participarem, que é uma adesão alta, né, dependendo da área de como que é a história de adesão dos treinamentos, é bastante alta, não era um treinamento obrigatório, que a pessoa seria penalizada se não fizesse, né, então mais de 70% das pessoas querendo fazer é bastante. E aí, por que você acha que a gamificação traz essa camada extra de engajamento para treinamentos? Porque no final do dia as pessoas estão um pouco saturadas de você, das formas tradicionais de você compartilhar conhecimento. Por exemplo, envio um PDF, envio até mesmo algum tipo de e-learning. Se você ali não entender qual que é, ou melhor, não proporcionar o que é relevante em termos de conhecimento que você quer instalar na organização para gerar comportamentos diferentes, as pessoas vão olhar como algo chato para fazer. E o gamification, ele vem na contramão disso, né? Já o game por si só, ele traz uma dinâmica diferente de aprendizagem, né? O cérebro, ele entende diferente de uma leitura, vamos dizer assim. Então, óbvio, dependendo, quando você quer aprender algo, você vai buscar, por exemplo, um livro. Por quê? Porque aquilo ali tem muita relevância, então você basicamente tem motivação, uma automotivação para ler um livro de 50, 100 páginas. Agora, no ponto de vista organizacional, os indivíduos são muito diferentes, né? Então, o gamification, ele vai justamente instigar ou motivar as pessoas a aprenderem de uma maneira mais lúdica e até elas buscarem algo ainda mais profundo para estudar, então, ou aprender, né? E realmente a adesão era muito até engraçado e ao mesmo tempo muito legal, quando a gente passava pelo escritório, você via ali as telas abertas e o pessoal, como é open space, né? O pessoal falou, não, eu não vou falar aqui qual que era a pergunta ou qual que era a resposta. E no final, o que você falou, nós, para essa gamificação, para a nossa jornada de diversidade e inclusão, nós não optamos por premiação final, foi realmente por iniciativa própria dos nossos colaboradores, porque a gente também não queria vincular algum prêmio em relação a isso, para não banalizar, né? A gente tem outras atividades relacionadas a diferentes temas dentro da organização, que a gente chega até a premiar, mas até foi algo que, né, Léo, a gente conversou bastante, e nós entendemos que o tema, ele é muito maior do que uma premiação, né? Algo que a gente precisa é uma transformação cultural da organização. Então, nós tomamos esse risco, não vamos premiar no final. E aí o gamification realmente mostrou que foi realmente uma ferramenta fantástica para ajudar a nossa estratégia de D&I chegar na ponta e ser executada. E aí, Furlan, a gente vai mostrar aqui um pouquinho para as pessoas visualizarem, né? Assim, para ficar só imaginando como que é um gamification de diversidade e inclusão. Então, está entrando aí para vocês na tela. E esse foi um tabuleiro, né, que a gente criou foi uma ilustração pensando na realidade da Chiesi Brasil, né? Então a gente pensou assim, o ambiente 1 vai ser o ambiente da fábrica, depois vai ter o ambiente, andando aqui, o ambiente do escritório, né, da parte corporativa, como os produtos de vocês vão para hospitais e clínicas, vai ter o ambiente do hospital, da clínica. Em cada ambiente desse vai tendo fases e desafios. Vou trazer como exemplos aqui, quando a gente clica em qualquer dessas setinhas, tá vendo? Tem interrogaçõezinhas, tem pontinhos tipo de mapa, você entra em algum conteúdo ou em algum desafio. Então, primeiro ficou fofo, né? Assim, tudo a ver com a empresa, mas não é uma foto da empresa, é uma ilustração, traz a cara de um game. E aí, quando a gente clica neles, a gente vai abrindo os conteúdos. Aqui, nesse caso, um conteúdo de equidade de gênero, que abre já de propósito para vocês verem a Clara explicando questões de diversidade, de equidade de gênero aqui para a gente, um texto breve,
2 vídeos curtos de 2 minutos e pouco, ela trazendo conteúdo, e depois de ver os conteúdos, as pessoas, né, que estiverem fazendo aí o game, elas têm o desafio, então elas vão ter que responder, por exemplo, aqui um quiz, e vão ganhando os pontos, né, pelas respostas certas, aqui um jogo de arrastar colunas, então tem diferentes mecânicas. Aí a pessoa vai ter que mostrar que ela entendeu o que é diversidade, o que é inclusão, o que são os grupos minorizados, entre outras questões que aparecem aqui nesse desafio. Ela vai acumulando pontos, o primeiro que valia 10 pontos, o segundo 15, e tem um ranking da pessoa colaboradora entender aí onde que ela está ficando comparativamente com as pessoas da equipe, e ela se automotivar também, porque a gente via, né, por lá, que muita gente depois comentava, assim, até te falavam, né, eu lembro de você vir trazendo assim, uns resultados, tal pessoa falou que estava em primeiro, foi para quarto, e as pessoas querem voltar, querem ganhar mais pontos, porque elas querem estar bem ali naquele ranking, né, do jogo. Então tem a coisa da motivação, que os elementos de gamificação, fases, missões, desafios, ponto, ranking, todos esses elementos de gamificação vão trazendo uma motivação além do que a gente tem quando a gente recebe um e-book, né, um PDF, como você tinha falado. Isso, perfeito, Léo. E aí, se você me permite, até foi algo que nós pedimos para a Diversifica, foi a identificação dos nossos 3 grandes públicos da Chiesi Brasil, que é uma biofarmacêutica, em termos de colaboradores, né? Os colaboradores da força de vendas, então, ali representados pelas clínicas, hospitais, o time, né, do escritório, pelo aquele prédio, e o time da fábrica, para justamente já gerar esse engajamento, e aí fomos além de ter as fotos reais, né, dos ambientes que nós temos. Óbvio, não poderia da área comercial, né, porque teria, né, tem uma questão, né, de direitos de imagem, mas do escritório e da fábrica. Isso daí também contou bastante e foi bem positivo, acho que vale destacar, porque realmente foi, né, os colaboradores viram que realmente foi totalmente customizado o game. Bacana, Furlan. E aí, eu queria trazer agora, então, a Michele aqui para o papo, porque a Michele tem uma experiência na Anglo-América que também vai trazer a questão da gamificação, além de outras metodologias de aprendizagem. Só que você trabalhou aí com uma plataforma, né, na Chiesi Brasil, e Michele já trouxe uma gamificação analógica, fora de plataformas, ali no presencial. Michele, conta pra gente como é que foi essa experiência aí da Anglo-América com gamificação e com outras metodologias que você quer trazer aqui pra gente. Legal, Léo. Bom, a gente ficou aqui nesse desafio, né, de colocar em prática as ações, como você introduziu muito bem a sessão. Como é que eu saio desse online? A gente tinha saído já, saindo desse pós-pandemia, a gente já tinha trabalhado várias ações online e sentiu essa necessidade de chegar nas pessoas, ali na operação, no dia a dia, como é que eu faço? E a gente sabe que é sempre um desafio, né? Tirar as pessoas da operação para um treinamento, conseguir achar a melhor hora, terceiro turno, e a gente precisava chegar em todos esses lugares, isso era certo para a gente. E a partir disso a gente começou a pensar em soluções. Então, uma das ideias que a gente teve foi fazer a roleta da diversidade. Essas ações, elas foram feitas num período durante o ano, onde a gente faz o mês da diversidade, a semana da diversidade, cada ano a gente vai posicionando de uma forma. Existem várias palestras online, tem toda uma programação, mas a gente também tem a programação que vai ali acontecer no dia a dia. Então, o primeiro foi a roleta elas eram questões também muito parecido com o caso anterior, em que a gente levava ali um aprendizado e a pessoa, ao rodar a roleta, escolhia o número e saía uma questão. Dentro dessa questão, ela buscava uma alternativa. Também a gente não optou por essa questão de premiação, era muito mais ali o aprendizado, né, trabalhar o contato. A gente teve a oportunidade também de levar as nossas políticas, que é uma preocupação que a gente tem sempre também, né, de manter vivo conhecimento sobre as nossas políticas voltadas à diversidade e inclusão, e funcionou muito bem.
E aí a gente ficou com aquele desafio, não podemos deixar de fazer isso mais. E aí essa roleta aconteceu no ano passado e esse ano a gente com um desafio de novo. E aí sempre buscando inovar, foi quando a gente fez a parceria aí com a Diversifica. E a gente, pensando em ideias, né, a gente chegou no jogo do privilégio, que é um jogo muito poderoso, que passa um aprendizado através da vivência e que gera essa conexão entre as pessoas a partir, né, de questões também. Então, a gente também fez abordagem ali no dia a dia da operação, levou pessoas chamava as pessoas ali para jogar, iam lendo as situações, e ao ler aquela situação, as pessoas iam refletindo, inclusive, sobre elas e sobre histórias que elas jamais, impactos, né, que jamais elas imaginavam que pessoas dos grupos minorizados vivem, e o jogo ia rolando ali, elas conseguiam perceber quais são as diferenças. Então, a gente sentiu que deu muito certo, é uma forma dinâmica, leve, né, de você levar ali um aprendizado, e a gente também... E é legal porque gera ali uma conexão, né? E você tem um feedback imediato dessa compreensão. Que ao fazer presencial, a pessoa fala, ela concorda, ela discorda, se ela entendeu ou não, então ela consegue certificar daquele aprendizado dela no momento. E sem contar que gera emoção, né? É um jogo, né? A sensação do game mesmo, da troca ali entre pessoas. E quando você ativa a emoção, isso tende a reter mais da memória, né? Aquele aprendizado, ele fica. E a gente também teve a vantagem que esse jogo, ele ficou nas localidades. Então, tendo uma reunião de time, alguma outra oportunidade, as pessoas podem levar e usar. A maioria das rodadas rendia tanta discussão que, às vezes, as pessoas não conseguiam terminar o tabuleiro, o tempo ali que elas precisavam ir. Então, a gente sentiu que foi muito positivo aí conseguir fazer toda essa ação. Bacana. E uma questão, Michele, sobre esse tipo de jogo, porque muitas empresas acabam pensando assim na dificuldade que tem para fazer esse tipo de atividade, de treinamento, para quem está no operacional. Exato. Porque para quem está ali no escritório, no corporativo, às vezes é mais fácil, tem uma sala de reunião, as pessoas estão acostumadas a entrar para participar de uma live, mas é muito diferente quando a gente vai para a equipe do operacional, para quem tem fábrica, igual, né, Furlan, tem equipe de fábrica. O que você acha que fez diferença para vocês conseguirem levar a pauta de diversidade e inclusão a partir de quando vocês começaram a pensar na roleta, no tabuleiro do jogo do privilégio, essas outras metodologias? Eu acho que isso é a conexão, né? Uma das melhores formas da gente ter aprendizado de diversidade e inclusão é você conversar, se conectar com as pessoas, tal como elas são, da diversidade delas, e refletir a partir disso. Então, quando você usa o game e as pessoas estão ali fazendo isso juntas ao mesmo tempo, elas começam a olhar para a diversidade que está ali, no lado delas, que não é uma coisa que está fora ali do ambiente, né? Não é um papo da sociedade, não. Está refletido aqui dentro. Vamos olhar, né? Porque que está à nossa volta, e a partir da experiência do outro, eu me sinto mais tocado, porque perdão, é a pessoa que convive comigo, que faz parte ali do meu dia a dia. E isso é muito poderoso, né, para gerar um aprendizado, uma escuta, porque às vezes a gente trabalha com uma pessoa, está todo dia do nosso lado, e a gente não para falar sobre isso, sobre as nossas diferenças, sobre aquilo que a gente pode, de alguma forma, estar sendo afetado. E o jogo trouxe isso. Legal. Tem pessoas aqui, Karine, por exemplo, que perguntou como é que funciona o jogo do privilégio. Vou explicar rapidinho, porque a gente tem essa versão, mas a gente tem a versão que já acontecia antes, né? Eu acho que algumas pessoas, depois, Karine, e quem mais ainda não conhece o jogo do privilégio, joga Jogo do Privilégio ou Caminhada do Privilégio no YouTube, para vocês verem alguns vídeos de aplicação, que legal que é. Funciona assim, você faz perguntas para as pessoas, como, por exemplo, se alguma vez a cor da sua pele foi um impedimento para você alcançar uma promoção, se você sentiu que isso aconteceu por causa da cor da sua pele, dê um passo para trás. Se isso nunca aconteceu, dê um passo para frente. Se alguma vez alguma pessoa já te perguntou
se você pretende ter filhos, para você, numa entrevista de emprego, dê um passo para trás. Agora, se seus pais pagaram um intercâmbio para você, dê um passo para frente. E aí a gente vai evidenciando na caminhada do privilégio quem está com mais barreiras, quem teve mais barreiras ao longo da vida, porque vai dando muito passo para trás, vai andando um pouco para frente, e quem teve mais privilégios vai andando e para frente. Geralmente isso é feito ao vivo. Outro dia a gente até fez, né, na Chiesi, né, Furlan, um jogo do privilégio ao vivo, assim, e foi bem legal, como estratégia ali numa formação. Só que, nesse caso, não daria, né, Michele, assim, não seria uma dinâmica, daria para ficar reunindo as pessoas para todo mundo junto, tem os turnos de trabalho, né? A logística da operação ela é mais complicada. Então, optou-se para a gente desenhar, então, um jogo do privilégio de tabuleiro, em vez de ser aquela caminhada que já é feita em mais lugares. Então, foi uma adaptação de um jogo que existe para a versão tabuleiro, para funcionar bem aí para a operação. Isso mesmo, e aí as pessoas iam voluntariamente ali, né, achavam interessante, indo almoçar, sem interferir ali na rotina, né, e ela sentiu como coisa leve, não era assim, né, eu vou ali, deixa eu ver o que é, e já era um aprendizado. Então, tem essa grande vantagem mesmo. E um jogo customizado também é interessante falar, né, assim como aquele que vocês viram foi customizado para a realidade da Chiesi, aquela plataforma. Não foi um jogo genérico que eles falaram lá, a gente olhou para as questões que são importantes. Para vocês também, esse jogo do privilégio não é um jogo que funciona em qualquer lugar desse jeito. Foram pensadas casas pensando em questões específicas, né, da realidade das pessoas na Anglo-América. Todas as questões, gente, foi criado baseado na nossa realidade. A gente levantou com cada grupo, os grupos de afinidade participaram, trouxeram as questões para a gente, falando, olha, isso acontece aqui. Então, foi realmente parte da nossa realidade, que eu acho que torna mais poderoso ainda, né? A gente consegue discutir ali, trazer à tona o que está pegando mesmo e que a gente precisa olhar para isso. Então, isso também eu acho que foi um grande diferencial, as pessoas se identificam, se viram ali naquelas histórias. Exato. E, então, Michele, acho que bacana a gente conhecer aí um pouco dessas metodologias e queria trazer Flaviane para contar para a gente também, porque Flaviane tem trabalhado aí com diferentes metodologias aí no grupo Fleury Pardini para essa aprendizagem e tanto as trilhas de aprendizagem, quanto um programa que eu acho muito legal, que é o Joga na Roda, que é um debate mais aprofundado sobre certos temas. Flaviane, o que você compartilha com a gente aí sobre as metodologias que você tem usado? Obrigada, Léo. São muitos formatos, né? Eu vou apresentar aqui também, trazer a apresentação para vocês, até para mostrar que é isso, assim, né? Cada pessoa tem um mindset ali para aprendizado, né? E por isso a gente pensa hoje em diversas formas aí para trazer esse aprendizado. Primeiro que eu já amei aqui o que os meus colegas já trouxeram, eu achei super interessante essa parte dos jogos, né? E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês explicando como que funciona hoje. Vocês já estão visualizando a tela? Já, sim. Maravilha. Aqui, só para contar um pouquinho que a gente hoje trabalha, né, na área de diversidade, equidade e inclusão com os projetos estratégicos aí da companhia de desdobramento estratégico em diversidade, e nós temos os grupos de afinidade, aí o grupo Zoma, que é o grupo étnico-racial, liderança feminina, que é o grupo aí de gênero, né, o Prisma, que é o LGBTQIAP+, o Inclusion é voltado aí para as pessoas com deficiência e todas as pessoas que trabalham todas as interseccionalidades, pensando na jornada das pessoas dentro da empresa. E por que eu estou falando dos grupos, né, gente? Porque os grupos de afinidade, eles têm também autonomia para trazer ações de desenvolvimento. Então, os grupos, eles promovem na companhia, por exemplo, eventos de rodas de conversa, palestras, eles desenvolvem boletins,
revistas informativas e outros, né? Então, são, assim, realmente atuantes e desenvolvedores aí de conteúdos, né? Enquanto letramento, de uma forma geral, do nosso público. A gente trabalha com as trilhas, como o Léo trouxe, né? Então, nós temos hoje as trilhas dos treinamentos que nós temos na nossa plataforma do e-learning, né? O EAD ali mesmo. Então, nós temos várias trilhas aí primeiras focadas na diversidade como um todo para os colaboradores, e depois nós trouxemos recentemente mais focado nos recortes de diversidade, né? Então, trazendo mais voltado para gênero, raça e etnia, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e gerações. Então, esses treinamentos, eles estão disponíveis hoje nas nossas plataformas, e eles não são treinamentos obrigatórios. E o legal é que, mesmo não sendo obrigatório, as pessoas têm muito desejo, né, de participar. A gente colocou nesse sentido mesmo, né, da busca pelo autodesenvolvimento das pessoas, e hoje a gente tem um INPS desse treinamento de 89%, que é um INPS alto, né, assim, em relação à área de desenvolvimento. E aí o que o Léo trouxe é o Joga na Roda, né? O Joga na Roda é uma ação do grupo Todas as Pessoas. Ele é uma roda de conversa e é jogar na roda mesmo, gente. Assim, nós trabalhamos temas voltados à diversidade, que geralmente são temas aí tabus, tem temas que geram algum tipo de dor e atravessamento, e a gente joga na roda esses temas, a gente convida as nossas pessoas, né? Então, colaboradoras, colaboradores, médicos, as lideranças de uma forma geral, e pessoas externas também, para participar desses eventos com a gente, e a gente traz essas temáticas ali em roda de conversa, e é muito interessante, assim, nós já tivemos momentos em que as pessoas participantes ali do chat, elas interagiam muito, a gente abre para conversar, assim, para perguntas e respostas no final do evento, e é, assim, bem legal. Então, já tivemos falando sobre masculinidade, sobre privilégios, sobre mulheres, né, o corpo perfeito, que corpo perfeito é esse, né, perfeito para quem? Janeiro Branco, falando aí de saúde mental, o Dia do Orgulho, né, LGBTQIA+, consciência negra e outros. Aqui eu trouxe só um recorte, mas nós já tivemos muitas ações aí do Joga na Roda, e ele é um sucesso, assim, é muito bom. E aí, pensando nisso que eu falei com vocês lá no início, que, assim, cada pessoa tem um mindset ali para aprendizagem, né? Então, nós temos também conteúdos em podcast, nós entendemos que é interessante ter, e nós já temos 3 episódios do nosso podcast Compartilha. Então, hoje nós temos um episódio de acolhimento, de luto, né, no retorno ao trabalho. Então, a pessoa, ela saiu ali de licença por uma questão de luto, como que é o acolhimento, né, como que a gente pode apoiar o acolhimento dessa pessoa ao retornar ali para a empresa, ao retornar para o time, como que é a ação da liderança, né, dos colegas. Um podcast sobre saúde mental também, que é um tema super importante, né, hoje. E também, no Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, nós lançamos um que foi específico para essa data também, foi muito, muito bom, e as pessoas realmente aderem, né. Aqui eu trouxe um pouquinho dos resultados aí. Nós já tivemos mais de 20 ações, entre Joga na Roda, palestras, talks, podcasts, e aí com isso nós já tivemos mais de 2.947 participações e mais de 31.000 horas de treinamento aí, dessas ações específicas que eu comentei com vocês. E o Joga na Roda, por exemplo, gente, ele é uma live que acontece ao vivo, essa roda de conversa, e depois nós disponibilizamos o conteúdo dessa live nesse portal, no nosso portal do conhecimento, né? Então, as pessoas conseguem acessar após a ocorrência da live, e é o conteúdo que as pessoas mais acessam após ter acontecido, assim. Então, é muito interessante a atratividade também da temática.
E também nós estamos aí, esse que nós estamos no processo ainda, né, inclusive contando com a Diversifica aí como parceiro nessa jornada, no desenvolvimento dessa jornada, que é da jornada trans, né? Então a jornada trans nós mapeamos, na verdade, a jornada, a experiência dos nossos clientes trans, para a gente trazer ali um desenvolvimento também para o atendimento às pessoas, para o cuidado no atendimento. Então, nós contamos com a Diversifica nesse mapeamento dessa jornada, da experiência, entender o que a gente precisava trabalhar ali nessa jornada e até para a gente criar um protocolo ali de atendimento. E aí hoje nós já fizemos essa mesa redonda, nós tivemos mais uma roda de conversa, que foi essa mesa redonda, com convidados aí da Diversifica, né, pessoas com lugar de fala, né, pessoas trans, travestis, e aí então foi muito, muito interessante. Nós tivemos uma reunião também de senso de pertencimento e responsabilidade com as lideranças, também para que as lideranças saibam, né, e realmente abracem esse projeto e se importem de fato aí com o atendimento e o respeito no atendimento aos nossos clientes. E os treinamentos, nós estamos nessa fase mesmo de treinamento com as lideranças e com os times em relação à jornada. Além disso, nós temos, como eu falei com vocês, diversas plataformas, então essa vocês conseguem acessar no Mundo Pardini. O Mundo Pardini é o canal aí de podcasts, né, do Pardini, e ele está disponível nas principais plataformas aí de podcast. Então nós temos o episódio 9 do Mundo Pardini, que ele fala de diversidade e inclusão. A Priscila Neves, que é gerente, né, de pessoas e cultura e diversidade, equidade e inclusão, ela vem trazendo aí um pouco desse olhar, como a gente desenvolve as ações internas. Então é muito interessante e eu indico aqui, já fazendo merchan, né, indico para vocês também conhecerem um pouquinho mais. E uma outra ação interessante que nós tivemos esse ano foi um workshop de empregabilidade com o A Vez Delas, né? O A Vez Delas é um projeto, né, do Serna e do governo de Minas, que ele faz atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade, situação de violência doméstica, na verdade. E aí, muitas vezes, essas mulheres, elas estão naquele ciclo da violência. A gente sabe que a violência patrimonial, financeira, ela é uma das violências aí do ciclo de violência contra a mulher. E para sair dessa violência, muitas vezes a mulher, ela precisa sim, né, de trabalho, dessa questão da empregabilidade, que é muito importante para a dignidade mesmo ali. E aí nós fizemos, em parceria com esse projeto, nós já atuamos como parceiros para a contratação de mulheres pela plataforma do A Vez Delas, mas nós desenvolvemos um workshop específico para esse público, né, para essas mulheres, falando ali sobre o que é o currículo, aliás, como a gente pode escrever melhor o currículo, aonde buscar trabalho. Eu estou com o currículo em mãos, e agora? Para onde eu envio? Né? Apareceu uma entrevista, né? Como eu vou atuar ali na entrevista, como vai ser meu comportamento, o que eu posso ou não dizer, existe isso, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e nós também desenvolvemos ali a parte dos currículos, então, a mão na massa mesmo de fazer os currículos. Além disso, já encaminhamos após o treinamento, que já foi assim, um dia todo, as meninas já fizeram entrevistas e participaram com a gente dos nossos processos seletivos. Então, é um projeto que está em ação. Nós tivemos essa primeira turma e a intenção é que a gente sempre tenha outros públicos aí do A Vez Delas participando com a gente ativamente aí, que é mais uma ferramenta também de formação, de diversidade, de equidade de gênero também aí da companhia, tá? E é isso, gente, assim, né, de uma forma geral. Bacana, super rico aí, muitas ações, né, gente? Muitos tipos de formatos diferentes, né? Educação corporativa, cabe tanta coisa, né? São tantos formatos e não tem receita de bolo, né, para isso. A gente precisa ir analisando, assim, os objetivos de aprendizagem, características do público-alvo, para a gente poder entender o que vai ser melhor em termos de treinamento. Eu falo que tem uma questão que é muito importante e que eu acho que vocês três, aí na minha vivência, né, de trabalhar junto, aí, fazendo treinamentos com vocês, eu percebo que vocês têm um olhar para a educação. Porque nem sempre quem está aí pensando nos treinamentos tem um olhar de entender mais sobre educação, e é muito importante, porque o resultado
das ações de educação corporativa depende de um olhar de um planejamento adequado, efetivo. Então, considerando todas essas questões, o que eu quero que as pessoas colaboradoras, que essa equipe que vai ser treinada, seja capaz de fazer ao final do treinamento. Se a gente não consegue planejar isso, né, o que eu quero de mudança de comportamento, como que se faz esse tipo de mudança, porque não é informação, de repente, um PDF, um vídeo, um áudio que você manda, a pessoa vai ter informação. O que você queria é isso? Ok. Mas se você quer mudança de comportamento, não é só informação. A gente precisa de mais do que informação. Então, a gente vai desenhando os processos de aprendizagem com base em um planejamento robusto, né? Não é só a repetição de formatos. E eu acho que quando vocês trazem tudo isso aí que foi mostrado hoje, mostra como que é importante estar atento às variedades de formatos, de estratégias de aprendizagem. E eu vou fazer algumas perguntas aqui para você, gente, que tem muita pergunta, nem vai dar tempo de fazer todas não, mas podem ir mandando, gente, eu vou selecionando algumas, tá? Primeiro, a Cami pediu os LinkedIns dos painelistas. Gente, me mandem, só para facilitar, eu tenho vocês, mas para não demorar eu procurando, quando a gente acabar aqui essa mesa, mandem para mim no WhatsApp, que eu mando aqui no chat para todo mundo, tá? Os LinkedIns. E ela também falou, olha, o primeiro desafio é convencer o líder a tirar o liderado da operação. Então, nas áreas operacionais, gente, quem me fala aí, que estratégia que vocês fazem para convencer as lideranças a tirar o tempo ali, algum tempo do liderado, da liderada que está da operação para participar de treinamento? Deixa eu comentar aqui, Léo, porque no nosso case foi exatamente, né, diante desse desafio, e no nosso caso a gente não tirou, né, a gente usou alguns intervalos, tempos de deslocamento que às vezes acontece, que as pessoas têm ali dentro, algumas oportunidades que a gente vê e que a gente conseguiu levar. Então, intervalo de café ali, do almoço, a gente sabe que tem que respeitar também, é um intervalo que a pessoa possa ter ali para descansar, para fazer o que ela precisa, mas quando você faz uma proposta que é legal, que vai trazer o que eu falei um pouco, né, do dinamismo, é divertido, então a pessoa não entende aquilo, a pessoa entende que aquilo é uma coisa legal, que vai inclusive descansar, quebrar ali um pouco da rotina, e a gente conseguiu, né, fazer, e é isso, tentar achar uma solução dentro das possibilidades que você tem, ou alguns momentos, não necessariamente criar um momento à parte para falar de inclusão e diversidade. Eu acho que a gente também pode aproveitar sinergias, momentos que vai ter um treinamento da equipe, vamos abrir fazendo um jogo ali, me dá 10 minutos dessa reunião, porque acaba, né, às vezes tem uma reunião de rotina mesmo, de gestão ali, que as operações sempre têm aqueles momentos, né, fazer o alinhamento, passagem de turno. Vamos começar a passar de turno diferente hoje? Vamos fazer aqui um jogo 10 minutinhos a mais ali, que você vai conseguir levar um conhecimento, né, e trazer ali de uma forma leve, sem prejudicar mesmo ali aquela rotina que a gente sabe que faz diferença, né, quando a gente fala aí do tempos e movimentos aí de uma realidade da indústria, de produção, enfim, chão de fábrica. Sim, e, gente, muitos elogios aqui. Antes da próxima pergunta, só quero contar para vocês como é que está o chat. O Márcio falou que o game da Chiesi deveria ser uma competição entre escolas, tinha que levar para outros lugares também, para aumentar o conhecimento sobre o tema. Sander está perguntando como é que se candidata para uma vaga no Pardini, que já quer virar funcionário depois de ver tudo isso. E a Ana Bandeira falou que, olha, foi um sucesso o jogo aí da Anglo-América, funcionária lá, né, a Ana Bandeira, que era um tempo máximo de 20 minutos de jogo, tiveram várias turmas que quiseram ficar mais, e que Michele arrasou nessa em outras ações de inclusão e diversidade. E aí vou fazer aqui uma outra pergunta. A Elaine Santos, ela perguntou sobre como que a gente faz, assim, as ações de treinamento são as mesmas, tanto para líderes quanto para os demais públicos. Furlan, como que é aí na Chiesi? Na Chiesi, assim, a gente primeiro trabalha a liderança, porque nós entendemos que no final do dia, quem dá o tom ali, né, com as equipes são os líderes ou as líderes. Então, primeiro, a ideia é sempre preparar o líder
em qualquer tipo de tema, e obviamente diversidade e inclusão ainda mais, porque, né, diferentemente de outros temas, né, a mudança ela é muito mais rápida em termos de, desde terminologias até conceitos, ideias. Então, para o líder, ele está totalmente confortável, inclusive, para depois conversar com o colaborador dele, ou colaboradora, né? A gente tem como premissa preparar a liderança, e após a liderança, a gente faz uma segunda onda com todos os colaboradores, né? Então, de maneira geral, nós fazemos dessa forma. Então, na prática, e aí o Léo pode falar, né, nós tivemos aí há 3 semanas o nosso programa de desenvolvimento da liderança, e dentro foram 2 dias, treinamento presencial com a nossa liderança média, vamos dizer assim. Nós tiramos aí praticamente meio período para falar sobre diversidade e inclusão. Então, normalmente, quando se fala de um programa de desenvolvimento de liderança, você pensa de temas mais clássicos, né? Passando por feedback, coaching, né? Metodologias de gestão, de liderança. Só que, se a gente não levar a temática de diversidade e inclusão como parte da responsabilidade dessa liderança, ele vai ver, né, diversidade e inclusão como algo fora do negócio, né, fora da operação. Então, se a gente quer, no final do dia, ter mudança de comportamento, a gente precisa fazer justamente isso, preparar a nossa liderança para depois não fazer, né, não estou falando que tem que fazer assim, mas normalmente você tem justamente os resultados melhores quando você tem primeiro toda essa liderança, quando ela compra, internaliza, e aí, obviamente, fica muito mais fácil de você depois cascatear as outras atividades com a liderança. E aí, até aproveitando um pouquinho a pergunta anterior, se eu permitir, em relação à operação, na Chiesi a gente, de certa forma, tem isso no nosso DNA em relação à diversidade e inclusão, mas, por outro lado, é sempre um desafio, né, você tirar, né, o time mais operacional, mas quando você mostra a relevância, e principalmente o impacto positivo, até em indicadores da operação, exemplo, diminuição de rotatividade, aumento de engajamento, você consegue, de certa forma, convencer essa liderança, né, como a Michele, fantástica, né, toda a abordagem, você consegue até, eventualmente, parar, né, e falar especificamente sobre o tema diversidade e inclusão, e mostrar que está totalmente relacionado aos resultados da organização, né? Então, acho que fica aqui, né, vamos dizer assim, um olhar nesse aspecto. Bacana, Fulano. Queria ver mais para a gente comparar aí como que isso acontece nas diferentes empresas, como que funciona, Flaviane, para vocês aí no Grupo Fleury, Pardini, a questão de os treinamentos da liderança são os mesmos ou vocês fazem treinamentos diferentes para liderança e operação? Léo, isso que o Furlan falou é muito importante, né? Inclusive a Diversifica já foi parceiro nosso em alguns workshops direcionados às lideranças, né? E assim, a liderança, ela desdobra a cultura, né? Então, é importante que a liderança seja envolvida e, de fato, seja aliada ali da área de diversidade, equidade e inclusão, não só na empresa, né, gente, na vida, assim. Então, letrar as lideranças, preparar e sensibilizar as lideranças para as questões de diversidade, equidade e inclusão é muito importante. Então, nós temos treinamentos específicos, momentos específicos com as lideranças, momentos com os times, e tem alguns treinamentos que são incomuns também, né? Então, depende muito da estratégia daquela ação que nós estamos desenvolvendo, mas nós temos também treinamentos mais específicos, workshops direcionados, momentos de sensibilizações e reuniões específicas com as lideranças. E para você, Michele, como que é na Anglo-American essa divisão ou os treinamentos conjuntos? Essas ações que eu citei, por exemplo, envolvem todas as pessoas, mas a gente também tem algumas iniciativas, e aí, muito bem, como a Flaviane falou, com essa preocupação, principalmente ligado aí, né, inclusão e diversidade aqui, a gente é um pilar dentro da cultura, e realmente a liderança é fundamental para movimentar essa cultura.
desenvolvimento de liderança, a gente leva, né, capacitações também adicionais, às vezes algumas discussões estudando casos, realidades, trocas. Então, a gente tem algumas iniciativas específicas, né, ali para a liderança, mas outras, quando é a programação geral, a gente, inclusive, faz uma mobilização para que eles liderem pelo exemplo, né, estejam participando, inclusive viabilize que o time participe também, porque isso é fundamental, né, esse patrocínio ali das pessoas, incentivo mesmo de mostrar isso como valor. Então, a gente também trabalha com essas duas estratégias. Bacana. E é o comum, né, assim, a gente ter essas duas estratégias. Alguns treinamentos são comuns, como vocês bem falaram, alguns não, porque sensibilização, letramento em diversidade e inclusão, levar o básico, todo mundo precisa, né? E às vezes eu vejo algumas empresas que pensam que a liderança talvez não precise do letramento, do básico, mas precisa sim. Eu trabalho muito com a formação de lideranças inclusivas, vejo que assim, é muito comum que nas empresas a alta liderança tenha dúvidas muito básicas. Só que acontece que depende da cultura organizacional também e do perfil pessoal de cada liderança. Eu já trabalhei com empresas em que a liderança não vai fazer perguntas básicas na frente da equipe inteira. Então, que precisa, além de ser convidada ali para aquela live, para algumas questões, para o que todo mundo vai ter acesso, de ter algum tipo de fórum específico para a liderança, para que ela esteja à vontade. Ali, entre pares, eles perguntam as questões básicas, talvez na frente de todo mundo não. E também tem as questões dos temas específicos de liderança, né, gente? Primeiro, comportamentos de uma liderança inclusiva. A gente precisa trabalhar os comportamentos de uma liderança inclusiva com as lideranças. Não é um tema que vai para a equipe inteira, porque nem todo mundo vai ver sentido nisso ali para atuação no dia a dia. Outra questão, para alta liderança, para quem está aí na direção, VPs, quem cuida bem da estratégia do negócio, trabalhar a relação de ESG com diversidade e inclusão é muito relevante. A gente até fez, né, Flaviane, juntos aí, formação de ESG, diversidade e inclusão. E isso é uma questão para quem está na estratégia. A gente não vai fazer um aprofundamento em ESG, esse tópico específico que entra dentro, como que a gente faz o relatório, como que isso tem a ver com investimentos, para toda a equipe. Então, sempre vai precisar do específico para a liderança, né? Porque senão a gente não consegue fazer a formação de todos os temas que a liderança precisa. Assim como a gente precisa de formações específicas para as outras áreas. A gente precisa de formação específica para o RH, para a área de gestão de pessoas. A gente precisa de formação específica de diversidade e inclusão para quem cuida da comunicação, do marketing, da empresa. Porque tem tópicos de diversidade que são específicos daquelas áreas mesmo. Agora, trazendo aí uma pergunta para você, Michele, sobre os relatos da roleta. A Marina perguntou assim, os relatos da roleta que tinham aí naquele treinamento da roleta, eles eram de colaboradores da empresa? Ela não entendeu bem qual era o conteúdo que estava na roleta. Não. Aí eram relatos, situações de preconceito, não necessariamente eram de colaboradores. A gente pegava situações em que a gente frases, por exemplo, palavras que são capacitistas, termos que são racistas, e aí a gente explicava por que são, né? Primeiro a gente perguntava, dava uma alternativa se era certo ou não, enfim, e depois a gente falava se estava certo ou errado, qual era a melhor opção e por que aquilo de alguma forma era um racismo, que muitas vezes as pessoas não reconhecem, não sabem, né? Então, a gente levava alguma situação. Eu lembro de um exemplo que a gente falava, piadinhas em relação ao período menstrual, de uma situação que a gente levou sobre isso, né? E aí a gente falava, acontece, o que o colega pode dizer, como é que é o correto abordar? E aí a pessoa tinha que trazer uma opção, e a gente ia dialogando ali após, né? Quando revelava a opção certa, a gente explicava a situação, por que a pessoa se sente afetada, e dava o caminho ali de como é a melhor forma, né, de lidar com essa situação. E aí reforçava, inclusive, nossos canais de denúncias, caso, né, a pessoa não consiga. A gente tem todo um fluxo dentro da organização. Quando você, né, se sente numa situação aí de
talvez de bullying, de assédio, entre outros. Mas caso você não consiga, né, resolver, endereçar, enfim, a gente também tem os nossos canais de denúncia. Então, a gente aproveitava e já reforçava para todo esse combate mesmo, né? Legal, bacana. E aqui a Nilda perguntou sobre o Joga na Roda, Flavi, se só participam pessoas dos grupos de afinidade. Não, o Joga na Roda ele é aberto a todas as pessoas da companhia, né? E médicos também, médicas e médicos que são PJ também, eles participam. Então, é como um todo mesmo. Geralmente, os grupos de afinidade, eles organizam o Joga na Roda, mas nós convidamos, inclusive, para participar das rodas de conversa, demais colaboradores que não são integrantes do grupo de afinidade, mas que são também parte de grupos minorizados, né? E que trazem essa representatividade, na verdade, também essa força aí para a gente no Joga na Roda. Legal, obrigado aí por trazer aí mais informação, o pessoal entender bem. Aqui o Ravi falou, porque a gente estava falando sobre a importância de formações para as lideranças, para o RH, para a comunicação. O Ravi comentou que realmente precisa mesmo de pessoas especializadas em todos os setores. Todos os setores têm que ter um olhar para a diversidade e inclusão. Eu me recordo agora, para a gente ter uma ideia assim, de como que a gente precisa de treinamentos específicos de diversidade e inclusão por área. Eu conversando num treinamento que era para toda a equipe, para uma empresa, não é nenhuma das que está aqui, não vou citar o nome também, e um advogado falou que não falar pessoas pretas é errado na lei, e não é certo. A lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial, fala pessoas pretas e pardas, como as pessoas negras, aquilo que está no IBGE mesmo, né? Mas então não é porque a pessoa trabalha com o direito que ela vai entender sobre diversidade e inclusão. Não é porque ela trabalha com comunicação que ela vai entender, né, do que tem a ver com a profissão dela e relacionado à diversidade e inclusão. Porque quem estuda diversidade e inclusão na universidade? Olha, eu sou professor universitário, eu vi disciplinas de diversidade e inclusão na pedagogia e no serviço social. Não vi em outros cursos. Então, a pessoa vem para a área dela, mas ela vem com muito achismo, ela vem com muito lugar comum, ela vem com o que ela aprendeu nas conversas ao longo da vida, em empregos anteriores, mas ela não tem as conversas aprofundadas para entender de verdade sobre o tema. Gente, uma última perguntinha aqui para a gente. O Luape Medeiros perguntou se o tema de diversidade religiosa é tratado também dentro das empresas ou das equipes de diversidade e inclusão. Ele é um tema que algumas empresas trabalham, nem todas. Geralmente as empresas focam em 5 e vão agregando outros ao longo do tempo, né? Em questões raciais, gênero, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e as questões etárias, né, etarismo, convívio entre gerações, e outras vão trazer outros temas que têm muito a ver ali com ela, como Flaviane falou, né, a questão dos estereótipos corporais, por exemplo, né, que Pardini trata. Mas e a diversidade religiosa? Alguém aqui já tratou de diversidade religiosa? Léo, hoje mesmo. Ai, desculpa, Furlan. Não, por favor, Fabiane, siga. Eu acho que estou com problema de conexão. Se quisesse entrar de novo. Bom, posso responder então. Léo, não, hoje na Chiesi nós não trabalhamos esse tema. E por enquanto não temos, né, não tenho visibilidade de quando a gente vai começar a trabalhar. E se vamos começar a trabalhar, porque acho que esse tema realmente, diferentemente, aí é a opinião minha, né? Diferentemente dos outros, né, pensando nos grupos minorizados, já é um tema que realmente traz uma ambiguidade ou seja, você sabe muito do objetivo, né? Então, por enquanto, não. Flavi, você ia comentar algo sobre a diversidade religiosa?
Ia cair bem na hora, né, gente? Hoje mesmo nós estávamos em uma discussão do grupo de afinidade Uzoma, que é o étnico-racial, e o nosso próximo boletim do Uzoma, ele vai vir falando sobre religiões de matrizes africanas. Nós já tivemos outras rodas de conversa no Joga na Roda, que nós já falamos sobre espiritismo, né? E sobre a diversidade religiosa. Então, a gente trata, sim, esse tema dentro das nossas temáticas aí, né? No Joga na Roda, ou em outros encontros. Nós ainda não tivemos um encontro específico, mas é um tema que está sempre vivo ali com a gente também. E, Michele, você já chegou a trabalhar? É um tema que vocês pensam sobre no futuro? Como que é? Será que a Michele caiu? Acho que sim, Léo. Sim, né? Então, vou comentar aqui também, então, sobre o tema. Como eu acabo trabalhando aí como consultor e palestrante, né, dando workshops para várias empresas, eu acabo vendo algumas que trabalham, outras que não, e já trabalhei algumas vezes com o tema, junto com outros colaboradores, consultores da Diversifica. A gente trata a questão da tolerância religiosa, da diversidade religiosa de diferentes maneiras. Eu acho que tem dois focos principais. Um é a questão do respeito, da tolerância mesmo, de não ter discriminação por motivo religioso. A gente precisa deixar bem evidente para as pessoas da organização que não é tolerado que tenha qualquer tipo de fala, de atitude contra pessoas por causa da religião, da crença ou da não religião delas, né? Porque lembrar também que o respeito à tolerância religiosa também é para quem não tem religião. E um outro lado, primeiro vamos respeitar todos e todas as religiões. Outra é, a sua religião não te dá direito a desrespeitar ninguém. A gente tem que tratar as duas coisas. Porque também eu ouço o outro lado de que, como eu sou um homem gay e faço muito treinamento sobre pessoas LGBTQIA+, nas organizações, já aconteceu algumas vezes de lideranças virem falar comigo assim, Léo, mas o meu liderado veio falar comigo que está muito chateado com a empresa, porque a empresa está fazendo ação de diversidade LGBTQIA+, e a religião dele é contra. Ele está se sentindo agredido. E ele não quer que faça mais. Falo, gente, seguinte, a gente tem que respeitar a religião de todo mundo, mas aceitar que uma religião imponha um preconceito dentro da organização, se essa organização não é uma organização religiosa, se ela é laica, né, respeita todas as religiões, não pode ter isso também. E aí eu costumo dar muito exemplo para as pessoas entenderem facilmente de assim, olha, explica para o seu liderado que não é porque uma religião específica acredita que mulheres deveriam ser submissas aos homens, que agora, para adotar o que esse colaborador acredita por causa de uma questão religiosa, mulheres não podem mais ser líderes aqui dentro. Ninguém vai ter coragem de falar isso. Parece um absurdo, né? E é um absurdo mesmo. Ninguém teria coragem de implementar isso. Não vamos mais fazer programa de empoderamento feminino por causa da religião de fulano. Mas por que o LGBTQIA+ pode? Respeitar, não vamos fazer uma ação, não vamos falar muito sobre o assunto, por causa das religiões, que é o único tema, talvez, que ainda a religião bata e as empresas fiquem seguras de tratar. Por causa de uma questão moral, que ainda não foi vencida. Mas, igual, para outros temas de diversidade, a religião não pode sobressair, a gente não trabalha o empoderamento, também para LGBTQIA+, não. Então, a questão é essa. Tolerância religiosa e todas as religiões tolerarem todas as questões de diversidade também. Não há espaço para preconceito nenhum. Pessoal, obrigado. Queria agradecer que já deu nosso tempo. A gente vai começar uma outra conversa super bacana agora com Carol e Kainan da Intel Brasil. E aí queria agradecer, então, Michele, Furlan, Flaviane. Prazerão estar aqui nessa mesa com vocês. Muito rico o que vocês trouxeram para a gente. Fui vendo as mensagens das pessoas elogiando assim, nossa, que exemplo bom, vou me inspirar. E aí eu acho que é isso, né? A gente está compartilhando para as pessoas também fazerem, né? A gente se inspira mesmo em bons exemplos. Então, tenho certeza que foi muito rico para todo mundo que está nos assistindo e até a próxima. Obrigada, Léo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, gente.